Eu coloquei lá no AVA para vocês a primeira tarefa. Então, já tem uma tarefa para a semana que vem, tá bom? As questões estão aqui, gente. Ó, tá vendo as questões aqui? Ó? Primeira questão, ó. Vamos trabalhar. Eu vou explicar a matéria hoje, essa matéria que eu vou explicar hoje, e você tem uma semana de prazo para fazer duas questões. Está aqui, a primeira e segunda questão, ok? Além disso, eu coloquei lá para você o seguinte, o vídeo da teoria que eu vou apresentar hoje, está aqui nesse endereço. Você clica aqui e assiste o vídeo de novo, certo? Além do que, você vai ter o vídeo também no AVA, você tem os dois, né? E eu peço que você me entregue até o dia 16, que é terça-feira da semana que vem. Não é quarta, não, é terça. O prazo termina no dia anterior, fique esperto. Ao meio-dia e meio. Passou do meio-dia e meio, você não consegue colocar mais, perdeu a nota. Tá? Então, aí na quarta-feira, se você tiver qualquer dúvida, você me pergunta. Se não tiver, a gente continua o conteúdo. Beleza? Então, está sabendo que a tarefa está lá? Está lá no AVA, está lá disponível para você. Você baixa, faz o exercício, bate uma foto, coloca no AVA, morreu o problema. Ok. Então, vamos para a nossa apresentação. Por favor, todo mundo diga para mim se está enxergando a minha apresentação. Vou fazer com a tela cheia. Pronto. Todo mundo está vendo aqui a apresentação? Não tem dúvida? Então, vamos lá. Primeira consideração importante sobre este assunto. Isso aí é a introdução ao estudo da física. Isso a gente pode fazer no início do primeiro ano, no início do segundo, no início do terceiro. É sempre interessante fazer. Por quê? Porque fala de uma série de problemas que nós enfrentamos nos 3 anos dentro da física para fazer cálculos. Como você já fez o primeiro ano, você já tem noção de que tipo de problema vai acontecer, né? Esse assunto não tem na sua apostila. Pode procurar na apostila que não tem. Não tem. Eu vou passar aí umas 3 ou 4 semanas falando sobre ele, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro assunto, o assunto de hoje é esse aqui, ó. Medições e erros. Pessoal, toda vez que nós fazemos qualquer tipo de medição de qualquer coisa, você pode medir distância, você pode medir velocidade, você pode medir tempo, você pode medir um monte de coisas. Toda vez que você medir alguma coisa, você vai errar. Certeza. E você erra. E você admite que erra. Certo? É porque, às vezes, a pergunta que a pessoa te faz não precisa de muita exatidão. Por exemplo, eu pergunto para você, quantas horas? Aí você responde para mim, são 8 horas e 6 minutos. Não, mas ainda tem alguns segundos. Você desprezou os segundos. Então, você errou. Você não falou o tempo certo. Existem milissegundos, nanosegundos. Quer dizer, a gente simplifica as coisas, mas na ciência, no estudo da física, eu não posso simplificar. Se eu for fazer uma medida científica, eu não posso desprezar partes da medida. Por isso que você vai aprender a fazer esse tipo de medição. Tá? Muito bem. Existem 2 tipos de erros que acontecem normalmente. Os erros sistemáticos, que são os erros na hora da medição ou de leitura, né? E os erros estatísticos. Os estatísticos são os erros de cálculo. Tá bem? Muito bem. Entre os erros sistemáticos, existem 4 tipos. O instrumental, quando o aparelho que você usa está mal calibrado ou mal feito. O ambiental, às vezes a temperatura altera a medição que você fez, a pressão, umidade. Observacional, esse é importante, porque o erro mais comum observacional é de paralaxe. Paralaxe é quando você tem um ângulo de visão que faz você medir diferente de outra pessoa. Os ângulos de visão são diferentes, então dão medidas diferentes. Tudo bem? E o erro teórico, né, que é medida indireta, usando fórmula, coisa dessa natureza. Não precisa decorar isso, não. Não precisa guardar isso, não. Não vou perguntar nada disso. Eu quero que você saiba fazer o cálculo do erro.
certo? Então, eu só estou contando para você que existe um montão de erros possíveis. Estes são os sistemáticos na hora da medida. Mas existem também os erros estatísticos, aquele na hora que eu vou fazer o cálculo, não é? Mas estes a gente consegue eliminar, ou se não eliminar, pelo menos fazer ele ficar no menor valor possível. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes na televisão, num jornal, o cara fala assim, foi medida, o Ibope mediu tal coisa. E aí, por exemplo, intenção de voto, política. O candidato A tem 36%, o candidato B tem 28%, com uma variação, um erro de 1%. Você já deve ter ouvido falar isso. Esse é o erro. É porque na hora que fez a medida, certamente tem erro. Então, o cara calcula qual é o erro e fala qual é o erro. Então, pode ser para mais ou pode ser para menos. Certo? O erro pode ser para mais ou para menos. Então, 36 do primeiro candidato pode virar 37 ou 35. O 28 do segundo candidato pode virar 27 ou 29. Tudo bem? Você está entendendo que o erro é usado e você ouve falar nele? Então, vamos mostrar como é que calcula esse erro. Eu preciso, então, que você entenda que nós vamos tentar eliminar os erros sistemáticos e estatísticos através de equações. Então, preste atenção como é que faz essa equação, esse cálculo. Primeira coisa que você calcula quando você vai fazer uma medição é, primeiro, faça várias medições. Não faça uma só, não. Se você medir uma vez só, certamente está errado. Se você medir uma segunda vez, vai estar errado também. A terceira, errado também. Porém, se você medir muitas vezes, você faz com que o erro apareça mais facilmente. Então, quando você faz muitas medidas, você precisa, primeiramente, calcular o valor mais provável. O valor mais provável é representado por X barrinha. Está vendo essa barrinha em cima do X? Valor mais provável. Eu fiz 10 medidas, certo? Qual o valor mais provável? Está aqui, ó. Como é que calcula o valor mais provável? É essa equação. Aí você fala assim, mas o que significa isso? X barra, o valor mais provável, é a soma, o somatório, esse símbolo aqui, a letra sigma do alfabeto grego, é o somatório de todas as medidas, variando de 1 a n. N é o número de medidas que você fez. No meu exemplo, por exemplo, horrível, né? Meu exemplo, por exemplo. No meu exemplo, vamos supor que eu medi alguma coisa 10 vezes. Então, o que eu faço? Eu somo as 10 medidas e divido por 10. Eu somo todas as medidas e divido por 10. Tudo bem? Então, vem cá. Vamos lá no exercício que eu te dei. Esse aqui é o exercício que eu passei para você, tá? É o exercício que está lá no AVA. Um grupo de alunos realizou uma série de medições de massa de um corpo, obtendo as seguintes medidas. Está aqui, primeira medida, segunda, terceira, quarta e quinta. Fez 5 medidas. Calcular o valor mais provável. Como é que eu calculo o valor mais provável que eu acabei de te explicar? É só você somar as 5 e dividir por 5. É média. Você vai fazer média. Soma e divide pelo número de medidas. Se são 5 medidas, você soma e divide por 5. Se são 8 medidas, soma e divide por 8. Se são 20 medidas, soma e divide por 20. Todo mundo entendeu como fazer? Abra o microfone. Alguém abra o microfone e diga para mim. Entendeu o que é valor mais provável? Entendi. Não é difícil, não é difícil. Beleza, então, entendeu essa formulinha aqui? Ela parece uma fórmula estranha. Isso é coisa do demônio. Não, isso aqui é só a soma de todos os valores dividido pelo número de valores. É só isso que está escrito aqui. Bom,
Depois que eu peguei o valor mais provável, não é o resultado final. Depois que eu calculo o valor mais provável, eu tenho que calcular o desvio absoluto, o ΔX. O ΔX. Certo? Então, vamos lá. Como é que calcula ΔX? O ΔX1 da primeira medida é a primeira medida menos o valor mais provável. O ΔX da segunda medida é a segunda medida menos o valor mais provável. E assim por diante até a última medida. É só eu pegar a medida e subtrair o valor mais provável. Então, volta lá no nosso texto. Pessoal, lá no exercício que eu te dei, eu coloquei 5 medidas. Como é que calcula o valor mais provável? É só somar e dividir por 5. Ok. Aí você pega essa medida menos o valor mais provável. E anota. Essa medida menos o valor mais provável. E anota. Essa medida menos o valor mais provável. E anota. Essa medida menos o valor mais provável. E anota. E assim por diante. Entendeu como é que calcula o desvio? Dúvida? Abra o microfone. Alguém abre o microfone e me fala se você entendeu o cálculo do desvio. Ninguém vai falar. Então, você não entendeu. Túlio, Ah, tem uma questão quanto ao desvio. É, você pega o valor mais provável, daí subtrai, certo? sim, isso. De cada Daí o medida. desvio vai ser cada um individualmente ou tem que somar eles? Não. Primeiro, você calcula cada um individualmente. Outro detalhe que você não perguntou, e eu vou perguntar. Pode dar negativo? Não. Não. Não pode dar negativo. Então, você vai fazer sempre o maior menos o menor. É em módulo. Entendeu? Entendido. Então, você vai encontrar... Naquele exercício que eu coloquei para vocês, não tem 5 medidas? Você calcula o valor mais provável e depois calcula 5 desvios. Um desvio para cada medida. O desvio é o quanto essa medida está fora da média. Entendeu? E anota todos os desvios. Por quê? Porque aí você vai calcular o desvio absoluto médio, o ΔX barrinha. Barrinha é médio. O que é o ΔX barrinha? É a soma de todos os desvios dividido pelo número de medidas. Então, naquele caso, eu não tinha 5 desvios? Eu somo todos e divido por 5. Entendeu? Aí você encontra um valor só. Desvio absoluto médio. Tá legal, pessoal? Sim. Tá bom. E aí, o que eu faço? Aí eu faço o resultado final. Agora acabou. O que eu faço agora? Eu escrevo que a medida verdadeira, o valor verdadeiro, é o valor mais provável, x barra é o valor mais provável, menos o desvio absoluto médio, ou mais o desvio absoluto médio. E eu posso escrever assim, ó, mais ou menos. Gente, é igualzinho a estatística lá. Eu não falei para você que na estatística o cara fala assim, ó, o candidato tem 36% da preferência do eleitorado, com uma variação, com um desvio de 1% para mais ou para menos. Olha aqui, ó, para mais ou para menos. O desvio pode ser para cima ou para baixo. Então, qual é o resultado final? É o valor mais provável, mais ou menos o desvio absoluto médio. Eu pergunto isso lá, olha aqui, ó, eu perguntei, quer ver? Vamos lá. Eu perguntei, qual é o desvio absoluto médio? Como é que eu calculo o médio? Eu calculo cada desvio, portanto, eu vou calcular 5 desvios, e depois eu faço a média deles. E qual é o valor? Indicar corretamente o resultado. Qual vai ser o resultado?
É o valor mais provável, mais ou menos o desvio absoluto médio. Você observou uma coisa que eu escrevi aqui? Ó, dá uma olhadinha aqui, por favor, pessoal. Olha aqui na tela, por favor. Ó. Usa a calculadora. Você não... Ó, gente, este assunto aí não é para ser feito sem calculadora. Pode usar calculadora. Eu estou sugerindo, eu estou te incentivando a usar calculadora. Certo? Então, volta lá. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Então, olha para cá, por favor. Eu vou dar um exemplo prático. Exemplo prático. Então, vamos lá. Usando número agora. Porque eu falei tudo na teoria, vamos usar número, tá? Vamos supor que uma pessoa faça 6 medidas, tá bem? Da massa de um corpo, tá vendo? Isso aqui é a massa de um corpo, ó. 13, 62, 63, 4, 3, 6, 1. Ele mediu a massa do mesmo corpo 6 vezes. Qual o valor mais provável? É só eu somar e dividir por 6. Pronto, encontrei esse valor. Use todas as casas decimais, tá? Aliás, sugestão. Às vezes você faz o cálculo e dá 8 casas decimais. Não precisa usar as 8. Olha para cá. Você concorda que as minhas medidas todas têm 2 casas decimais? Portanto, se eu usar aqui 3 ou 4, você concorda que eu já estou colocando aqui um coeficiente de segurança? Eu estou colocando números a mais. Então, presta atenção. No nosso exemplo lá, vamos voltar lá. Gente, eu estou explicando direitinho. Você está vendo que tem 2 casas decimais? Aqui embaixo, no segundo exercício, também tem 2 casas decimais. Então, se você trabalhar com 3 ou 4, está ótimo. Mesmo que na hora que você fizer a conta na calculadora, o resultado dê 5, 6, 8, não importa. Se você usar nestes casos, 3 ou 4, está excelente. Todo mundo está entendendo que eu estou te ajudando a compreender como fazer a tarefa? Se tiver dúvida, pergunta, meu filho. Não deixa para depois, não. Não é difícil fazer isso, não. É chatinho. Tem que somar, dividir, né? Mas é rápido. Um instantinho você faz. Então, vamos lá. Como é que calcula o valor mais provável? A média. Soma e divide pelo número de medidas. Aqui são 6. Ok. Depois que eu achei o valor mais provável, eu calculo os desvios absolutos médios. Volta. O valor mais provável não é esse? 13.621. O que eu faço, então? Eu pego 13.621 e subtraio desse. Vou encontrar isso. 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 Tá vendo? E aqui eu até cheguei a colocar sinal. Mas na hora de calcular, não use sinal. Por favor, não use sinal. Faça em módulo. Senão vai dar tudo errado. Se você colocar sinal, ao invés de somar, você subtrai. Pronto, aí sua conta fica toda errada. Todo mundo entendeu que não coloca sinal no cálculo, mesmo que tenha sinal no resultado? Muito bem. Como é que eu calculo o desvio médio? É só pegar esses desvios aqui, somar todos e dividir por 6. Pronto, achei o desvio médio. Pronto. Ah, como é que eu escrevo a medida, então? É assim que eu escrevo a medida. 13,62 mais ou menos 0,01 gramas. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que a massa do corpo é um número que está entre a subtração e a soma. Se eu pegar 13,62 menos 0,01, dá 13,61. Eu estou usando 2 casas decimais, porque lá no texto, desde o começo, ele só usou 2. Então, eu também só estou usando 2. Você pode usar 3, se você quiser, 4, não tem importância. Não tem importância usar mais de 2. Só que não precisa, porque ele começou com 2, você pode terminar com 2. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Ah, mas se eu quiser usar 3? Usa 3, filho, não tem problema não. 4, 5, não importa. Tá bom. Então, a medida da massa do corpo é um número entre 13,61, que é a subtração, e 13,63, que é a soma. É um número entre esses dois aqui, ó.
A ideia de fazer esse tipo de cálculo não é achar um valor, é achar um intervalo de valores que eu garanto, com certeza, que a massa do corpo está. Então, eu sempre vou encontrar um intervalo, assim como na estatística. O cara fala um valor, que é o valor mais provável, com uma variação para cima ou para baixo. E a gente faz a conta. Vocês entenderam esse papo? Gente, não é difícil, não é difícil. É super fácil fazer. Tá? Agora, é meio enjoadinho. Todo mundo entendeu o meu exemplo prático? Você quer perguntar qualquer coisa deste exemplo? Vamos, abre o microfone e conversa comigo. Já está no final da aula, faltam 10 minutinhos só. Esse prático tá de boa, Túlio. Tá de boa? Certeza? Não, é o que eu falei, não é difícil, não. É chatinho. E pode usar calculadora. Eu estou te incentivando a usar calculadora. Vamos lá, então vamos lá no exercício que eu dei para vocês. Vamos, eu quero que você resolva o exercício sem dor de cabeça. Então vamos lá. Primeira questão. Um grupo de alunos realizou uma série de medições de massa de um corpo obtendo as seguintes medidas. Então está aqui as 5 medidas. Use calculadora. Calcular. A. O valor mais provável da massa do corpo. Alguém abre o microfone e diga para mim. Como é que eu calculo o valor mais provável? Soma todas as medidas e divide pela quantidade, que são 5. Perfeito. É só isso. Quantos valores você vai encontrar como resultado? 1. O valor mais provável é um valor só. Lá na estatística, vocês estão entendendo agora por que lá na estatística o cara fala com uma variação para cima ou para baixo de tantos por cento? Porque ele fez essa conta. Ele fez assim o cálculo. Quando você quer dar um resultado científico, você tem que fazer isso aí. Você não pode medir uma vez só. Você tem que medir um monte de vezes. E quanto mais vezes você medir, menor será seu erro. Tá bom. Aí eu pergunto na letra B, o desvio absoluto médio. Para eu calcular o desvio absoluto médio, eu preciso calcular cada desvio absoluto. Então, alguém abre o microfone para mim e diga, como é que eu calculo cada desvio absoluto? Você sabe, acabei de falar, ué. Vai pegar o resultado do valor mais provável e vai subtrair por cada medida. E depois dividir pelo resultado. Aí, pronto, você já deu 2 respostas. Excelente, é isso mesmo. Perfeito. Você pega o valor mais provável e subtrai de cada medida. Você vai encontrar 5 desvios. Aí, como é que você calcula o desvio médio? Você soma todos os desvios e divide por 5. É média, gente, é média. É só somar e dividir. Somar e dividir. Tá? E quando eu falo médio, é a média. Mas quando eu falar sem a palavra médio, quando eu perguntar qual o desvio absoluto, aí é uma subtração. O desvio é o quanto está para cima ou para baixo. Se der negativo, é para baixo. Se der positivo, é para cima. Mas lembra, para calcular o desvio absoluto médio, não usa sinal. Não usa sinal, por favor. Tudo positivo. Senão está tudo errado. E, por fim, alguém diga para mim, como é que eu escrevo o valor final, o resultado final? Como é que eu devo escrever? Vamos, tá facinho, facinho, facinho. Pode ter 8 casas, só que você pode colocar até 2 ou 4. Perfeito. Mas como é que eu escrevo? É o valor mais provável, mais ou menos o desvio absoluto médio. O desvio médio, isso. Certo? Assim, ó. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Depois você assiste esse vídeo aqui, ou lá no YouTube, quantas vezes você quiser, se você tiver dúvida. É assim que escreve, ó. É assim que escreve, ó. O valor mais provável, mais ou menos o desvio. O desvio é quanto varia, para mais ou para menos. Só isso. Então, quer dizer, é um número que está entre esse valor e esse. Esse aqui é o menos, esse aqui é o mais.
Simples assim. Pessoal, diga para mim, você se acha capaz, em condições de fazer essas duas questões e me entregar para a próxima semana? Depois dessa explicação, depois dessa discussão? De boa? Você achou muito, muito, muito complicado ou dá para fazer tranquilo? É de boa. De boa? Tranquilo. Tranquilo? De boa. Muito bem. É assim que é legal. Pratica com esses dois exercícios. Eu coloquei só 5 medidas, gente. Quando a medida precisa ser muito precisa, os caras chegam a fazer até 80 medidas. Né? Aí usa um programinha de computador que faz esse cálculo rapidamente. Porque é só média, só mais dividir, ou então subtração, né? Então é facinho fazer, não tem segredo. Posso encerrar essa aula? Pode. Todo mundo entendeu tudo. Posso ficar tranquilo. Sim, sim, entendi. Sem dúvida e sem pergunta. Essa aula sua vai para o YouTube, né? No seu canal. Não, a aula... É isso, exatamente. Vai lá para o YouTube. Sim, você tem razão. Mas, além dela, eu tenho... Está vendo essa apresentação aqui? Essa apresentação também está lá no YouTube. Então, você tem os dois. Eu escrevi aqui para você. Ó. Aqui, ó. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Nesse endereço aqui. É só clicar nele, você vai lá nesta... Não é na aula. Clicar aqui não é na aula. A aula eu estou gravando agora, nem coloquei lá ainda, só coloco mais tarde ou amanhã cedo. Então, esse endereço aqui corresponde a esta apresentação aqui. Ó. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Isso. Eu vou sempre colocar o link para você, que aí facilita a sua vida, você não tem que ficar pesquisando. Clicou, ele já te leva lá.